Operação Fim da Linha. Mega ação da Polícia Gaúcha cumpre mandados em Santa Catarina e em outros 21 estados do país. Quarta-feira de protestos. Indígenas questionam projeto do marco temporal e funcionários do contorno viário reclamam de salários atrasados. Analfabetismo. Dados do IBGE mostram que Santa Catarina tem a terceira menor taxa entre os estados brasileiros. Junho, mês de conscientização da infertilidade. Veja no Band Cidade a história de pessoas que fizeram tratamento para realizar o sonho de serem pais. Série B do Campeonato Brasileiro. Gilmar Dalpozo estreia no comando da Chapecoense com derrota para o Vila Nova e time se aproxima do Z4 da competição. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Uma mega operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul foi deflagrada hoje em 3 cidades catarinenses, Florianópolis, Itajaí e Itapema, além de outros 21 estados e o Distrito Federal. O foco foi o combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Até mesmo aeronaves faziam parte do patrimônio do grupo criminoso. Os bens foram apreendidos na manhã de hoje em uma série de mandados de busca. No total, são 402, cumpridos em 22 estados e no Distrito Federal. O foco é uma verdadeira rede de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, armas e contrabando de cigarros. Os investigados fazem parte de grandes organizações criminosas de todo o país que atuavam em conjunto. Entre elas está a facção gaúcha, com sede no Vale dos Sinos. As ações de hoje são a quarta fase de uma operação da Delegacia de Passo Fundo que começou em fevereiro do ano passado, quando 37 líderes do tráfico de drogas foram presos. Com a quebra do sigilo telefônico e bancário dessas pessoas, foi descoberto um grande esquema de lavagem de dinheiro. Em apenas 9 meses, foram movimentados mais de 400 milhões de reais. Os valores obtidos com o tráfico de drogas saíam aqui do estado e iam para contas bancárias no Mato Grosso do Sul. As principais estão no nome de 2 pessoas e de 2 empresas fantasmas. Juntas, elas receberam e repassaram mais de 160 milhões de reais. O detalhe é que esses operadores financeiros também lavavam o dinheiro da maior organização criminosa do país, com sede no estado de São Paulo. Então essa grande rede desbaratada no dia de hoje, que tinha atuação em todo o Brasil, lavava dinheiro para uma das facções que atuam no Rio Grande do Sul, facção oriunda do Vale dos Sinos, também lavava dinheiro para as 2 grandes facções criminosas do Brasil, a facção oriunda de São Paulo e a facção oriunda do Rio de Janeiro, e essa ação está dentro daquilo que a Secretaria de Segurança Pública e que a chefia de polícia e toda a Polícia Civil colocou como uma das prioridades para o enfraquecimento do crime organizado e a redução de homicídios no estado. Um dos laranjas do esquema foi preso em Mato Grosso do Sul. Outras 5 pessoas foram detidas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 187 veículos foram apreendidos, incluindo embarcações e aeronaves. Além disso, houve o bloqueio de contas bancárias de 188 investigados. O dia foi marcado por protestos de indígenas contra o projeto do marco temporal e também por trabalhadores do contorno viário de Florianópolis. Nesta quarta-feira, indígenas bloquearam a SC 283 entre Chapecó e Arvoredo, no oeste do estado. Houve também bloqueio na BR 280 em Araquari, no norte catarinense. Por lá, o bloqueio começou por volta de 1h da tarde, no quilômetro 29 da rodovia, em ambos os sentidos. Mais cedo, em Palhoça, na Grande Florianópolis, os indígenas bloquearam a BR-101, no trecho em frente à Terra Morro dos Cavalos. A pista ficou bloqueada no sentido norte entre o meio-dia e as 2h da tarde. Os protestos marcam a posição dos indígenas contrária ao projeto do marco temporal, aprovado pela Câmara dos Deputados e em análise no Senado. A proposta considera que os indígenas só têm direito de reivindicar áreas que já estavam ocupadas antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal deve retomar um julgamento e pode decidir sobre a constitucionalidade ou não dessa tese jurídica.
Na manhã desta quarta-feira, cerca de 100 trabalhadores de uma empreiteira que atua nas obras do contorno viário de Florianópolis protestaram contra atrasos salariais e bloquearam a BR-282 no quilômetro 19 em Palhoça, região metropolitana. Os manifestantes jogaram uniformes na pista e usaram um trator para obstruir o tráfego. A empreiteira é uma das contratadas pela concessionária do trecho norte da BR-101 para fazer a nova rodovia, que tem previsão de entrega mantida para dezembro deste ano. A Artéries Litoral Sul, em nota, informou que está em dia com os pagamentos para as empresas terceirizadas. O contorno viário está 80% concluído. Olha, no caso do marco temporal, o julgamento começou hoje no Supremo Tribunal Federal, foi retomado, mas foi suspenso porque o ministro André Mendonça pediu vista do processo. Logo mais... Estamos de volta com o Band Cidade e o assunto agora é o analfabetismo. Um estudo feito pelo IBGE divulgou os dados relativos a todo o país em 2022. Santa Catarina está bem colocada neste quesito. De olho aqui no telão do Band Cidade para conferir os dados comigo. Quando se olham os estados, as unidades da federação que tem o menor analfabetismo do país, quem lidera a lista com a menor taxa é o Distrito Federal, com 1,9%. Na sequência, o estado do Rio de Janeiro, com 2,1% de taxa, e logo depois, empatados na terceira colocação, com taxas de 2,2% cada, estão São Paulo e Santa Catarina. Para efeito de comparação, as maiores taxas são do Piauí, 14,8%, Alagoas, 14,4% e Paraíba, 13,6%. A média nacional recuou de 6,1% em 2019 para 5,6% em 2022. Santa Catarina, com esses dados aqui, atingiu as metas do Plano Nacional de Educação, que foram estipuladas em 2015 e previam redução de índices para 6,5% e zerar o analfabetismo até 2024. Esse é o desafio agora. Outro dado positivo, relacionado também com esses índices, a região metropolitana de Florianópolis tem analfabetismo de 1,3%. É o menor índice do país entre as regiões metropolitanas. De negativo, vale destacar que esse levantamento, feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, reflete a desigualdade social que existe no Brasil. Só para você ter uma ideia, o analfabetismo no Nordeste é 4 vezes maior do que no Sudeste do país. E outro dado relevante, a taxa entre pretos e pardos é 2 vezes maior do que entre a população branca. O governador Jorginho Melo cumpriu a agenda hoje na região da Foz do Rio Itajaí. O governador anunciou investimentos na região e entregou equipamentos para a segurança pública. Durante o encontro com os prefeitos da região, o governador anunciou a entrega de 11 viaturas descaracterizadas para a Polícia Civil em um investimento de mais de R$1 milhão. Com esta entrega, a Polícia Civil chegou a 193 novas viaturas recebidas desde o início do ano. Além disso, Jorginho Melo anunciou um novo concurso para a instituição. Vão ser 30 vagas para delegados e mais 30 para psicólogos. Para a Polícia Penal, o governador entregou viaturas e novos rádios comunicadores. Jorginho Melo também anunciou investimentos de R$69 milhões da Casan para a ampliação do sistema de esgoto sanitário de Balneário Pissarras. Também foram anunciados investimentos de R$170 milhões da Celesc para o sistema elétrico da Regional de Itajaí até 2026. Os recursos vão ser investidos na melhoria e na ampliação das redes de baixa e média tensões, na construção de uma nova subestação e na melhoria e ampliação das já existentes. Vamos investir pela primeira vez 4,5 bilhões, dinheiro da Celesc, não é dinheiro do governo, até porque o governo não tem. Dinheiro da Celesc dos 4 anos que ela vai faturar, que ela vai ter lucro. Isso dá garantia a quem quer investir, a empresa que quer expandir, a empresa que quer vir de fora para Santa Catarina. Isso é necessário para que o Estado volte a crescer. Operação Mensageiro. O prefeito de Papanduva, um dos presos por suposto envolvimento no esquema de fraude em licitações relacionadas à coleta do lixo, renunciou ao mandato. Luiz Henrique Saliba, do Progressistas, encaminhou o pedido para a presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Sandra Silva, nesta terça-feira. O prefeito é réu na Operação Mensageiro e também em outra ação, a Operação Patrola, que apurou corrupção e fraude em licitações a partir de 2011. O vice-prefeito João Jaime Iankowski, que assumiria a prefeitura,
também renunciou ao cargo no dia 25 de abril. De acordo com a Lei Orgânica de Papanduva, na vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito durante os 3 primeiros anos do mandato, a cidade deve realizar nova eleição em até 90 dias. Os escolhidos vão governar a cidade para completar o período dos antecessores. O feriado de Corpus Christi vai ser de tempo firme em Santa Catarina. A massa de ar seco deixa o dia ensolarado em todas as regiões do estado, com nevoeiros isolados no começo da manhã, especialmente no Vale do Itajaí e nos planaltos norte e sul de Santa Catarina. As temperaturas vão estar mais baixas pela manhã, até com geada isolada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas sobem e à noite voltam a cair. Vamos a elas? Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 26 graus. Em Joinville, a mesma variação, 15 de mínima e 26 de máxima. Em Blumenau, mínima de 14 e máxima de 24 graus. A página virou, vamos falar de Criciúma, mínima de 10 e máxima de 25. Em Lages, variação entre 10 e 21. E em Chapecó, 13 graus de mínima e 24 graus de máxima. Por falar em feriado de Corpus Christi, as polícias rodoviária federal e militar deflagraram hoje a Operação Corpus Christi nas estradas catarinenses. Os detalhes ao vivo agora aqui no Jornal com o repórter Ronaldo Penido. Tudo bem, Ronaldo? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A Polícia Rodoviária Federal deu início a 0 hora desta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2023, que vai até às 11h59 da noite do próximo domingo. Serão 5 dias de muita fiscalização intensa nas rodovias federais de Santa Catarina, devido ao aumento relevante de fluxo de veículos, um fator que pode contribuir para a ocorrência de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais com agentes convocados no período de folga e também com policiais que atuam em funções administrativas. Os trechos mais preocupantes ficam nas BRs 282 e 116 na região de Lages, devido à Festa do Pinhão, um evento que atrai milhares de pessoas à Serra Catarinense. É importante a gente ressaltar que a Polícia Militar Rodoviária também vai intensificar a fiscalização nas rodovias estaduais por conta do feriado de Corpus Christi. A Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar Rodoviária, deu início hoje à Operação Corpus Christi 2023, que vai também até a próxima segunda. Nós vamos ouvir agora o Tenente-Coronel Marcos Vinícius dos Santos, subcomandante da Polícia Militar Rodoviária. Ele vai falar sobre a intensificação da fiscalização nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Vamos ouvi-lo. As rodovias que dão acesso à Serra Catarinense serão intensificadas a fiscalização, especialmente na rodovia SC-390, a Serra do Rio do Rastro, a SC-110, que liga Bom Jardim à região de Urubici e São Joaquim, e a SC-114, que leva São Joaquim a Lages. Temos também nesse final de semana a Festa do Pinhão, o que fará com que muitas pessoas procurem a Serra Catarinense. O turismo de inverno tem se intensificado, principalmente no polo enogastronômico de Santa Catarina, na região de São Joaquim, Urubici, Bom Jardim e Lages. Pedimos a todos os condutores que tenham especial atenção com a sua condição fisiológica relacionada ao sono, cansaço, são fatores que potencializam a ocorrência de um acidente de trânsito. Está aí, portanto, as autoridades policiais fazendo um alerta justamente sobre os cuidados e a responsabilidade no trânsito para que possamos ter um trânsito seguro também durante o período de feriado de Corpus Christi 2023. E agora a gente vai trazer as condições também do trânsito. Neste momento é grande a movimentação no trânsito aqui na Avenida Governador Gustavo Richard. Movimento muito intenso, muitas pessoas deixando a ilha de Santa Catarina nesta véspera de feriado. Movimento intenso também no túnel Antonieta de Barros, como vocês podem ver aí nas imagens do nosso cinegrafista. Movimento intenso aqui na Avenida Governador Gustavo Richard. A situação é parecida também na saída da ilha de Santa Catarina, na ponte Colombo Salles, onde muitos motoristas vão deixando a ilha em direção
a parte continental. Então é isso, os motoristas que vão pegar a estrada devem ter atenção redobrada e respeitar sempre os limites de velocidade, não esquecendo também de fazer o uso dos equipamentos de segurança, como cinto. Crianças devem ser transportadas na cadeirinha e antes de viajar também, antes de pegar a estrada, fazer aquela revisão básica no veículo. A gente volta ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Trânsito bastante movimentado, então, na saída da ilha de Santa Catarina. Obrigado, boa noite e até amanhã. Vamos em frente. A seguir aqui no Band Cidade tem o esporte, com a derrota da Chapecoense na estreia de Gilmar Dalpozo e o Avaí em campo, neste momento, na 11ª rodada. E veja também, o governo do estado estende a campanha de vacinação contra a gripe até o fim de junho, na tentativa de aumentar a baixa cobertura vacinal aqui no estado. Já voltamos. De volta com o Band Cidade, o governo do estado estendeu a campanha de vacinação contra a gripe até o fim de junho. As temperaturas baixas pela manhã e o sol esquentando ao longo do dia afetam a imunidade e aumentam as chances de ficar gripado. Por isso, a campanha de vacinação contra a influenza chama a atenção da população. Eu ainda não tomei, mas irei tomar, né? Eu tenho um histórico na minha família de pessoas que foram curadas através da vacina. Meu pai, ele faleceu com 116 anos. Porém, era um exemplo dentro de casa que todo ano ele tomava. Não vou tomar porque eu já tomei umas 2 ou 3 vezes e eu fiquei gripado, então dessa vez eu fiz a opção para não tomar. A meta do governo do estado é vacinar 90% do público prioritário até o final de junho. Mas, por enquanto, os números estão abaixo do esperado. Entre os idosos com 60 anos ou mais, a porcentagem é de 49%. A situação piora com as crianças. Apenas 31% desse público foi vacinado em Santa Catarina. É importante lembrarmos que agora, no período quando o tempo começa a esfriar, que nós temos um aumento da circulação dos vírus respiratórios. Com isso, é muito importante a gente lembrar que os grupos mais vulneráveis precisam ser protegidos. E a principal forma de se proteger contra a gripe é tomando a vacina. A campanha estadual foi prorrogada até o dia 30 de junho por causa do aumento das internações e a baixa taxa de cobertura vacinal, que continua em 41%. Mas o processo para se vacinar é muito simples. Basta procurar um centro de saúde ou então a van da vacinação, entregar o seu documento com foto e tomar a sua vacina. Além disso, uma outra forma muito importante de prevenção são as vacinas. Então, nós temos a vacinação que está acontecendo atualmente contra o vírus influenza e também com a vacina bivalente contra a Covid. Série B do Campeonato Brasileiro, bola em jogo neste momento pela 11ª rodada. O Avaí está em campo na Ilha do Retiro, em duelo contra o Sport. O jogo começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo. O Avaí está perdendo de 1-0. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. E ontem, também pela Série B, o técnico Gilmar Dalpozo estreou com o pé esquerdo no comando da equipe da Chapecoense. Acompanhe. Noite de estreia do novo comandante da Chapecoense. Ou melhor, reestreia. Gilmar Dalpozo está oficialmente de volta e o que ele viu no primeiro tempo contra o Vila Nova foi uma partida equilibrada, com um pouquinho de superioridade do Tigrão. A melhor chance da Chape foi essa com Felipe Ferreira, mas a melhor oportunidade na etapa inicial saiu dos pés de Guilherme Parede, aos 30 minutos. João Paulo desviou de leve e a bola explodiu no travessão. Mas o começo do segundo tempo foi de domínio da Chape. Alisson Farias e Richard, por pouco, não abriram placar na Arena Condá. Felipe Ferreira também tentou. Mas aí o Vila Nova começou a se acertar em campo, depois que Igor Henrique entrou. E ele acertou o travessão. Tentou de falta, mas João Paulo foi buscar. E quando parecia que ia ficar tudo no 0-0, no apagar das luzes, Matheus Souza apareceu e fez o único gol da partida. E a Chape chegou ao 5º jogo sem vencer, a 3ª derrota seguida na Série B. Faltou desempenho, faltou ser melhor que o adversário. O torcedor está impaciente pela sequência de resultado, pelo momento que a Chapecoense vive e os atletas eles sentem isso dentro de campo. Olha, junho é um mês de conscientização sobre a infertilidade. É um problema que atinge 8 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Hoje o repórter Ronaldo Penido mostra para você
como é feito o tratamento para pessoas que têm problemas de fertilidade e que desejam realizar o tão desejado sonho de terem filhos. Veja. O sonho de ter um segundo filho fez com que a Sabrina e o marido buscassem uma clínica de fertilização. No começo ela foi resistente, mas depois decidiu acreditar no sonho. Gente, não é uma fábrica que tu vai lá, compra, né? Não, é todo um estudo, né? Os exames que tem que ser feito, trabalhar o teu útero para o teu útero receber bem, né? E não quer dizer que tu vai colocar os embriões vão vingar. Junho é considerado o mês de conscientização sobre a infertilidade, problema que dificulta pessoas como Sabrina de realizarem o sonho de ter filhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80 milhões de pessoas no mundo são afetadas pela infertilidade. No Brasil, este número é de 8 milhões. Uma pessoa é considerada infértil quando, durante um ano, abandona os métodos contraceptivos e, mesmo assim, não consegue engravidar. Neste caso, os casais devem procurar ajuda de um especialista. Uma série de fatores podem desencadear a infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. 1 em cada 6 pessoas possui infertilidade. As causas variam e a incidência é igual tanto em homens quanto mulheres. Mais ou menos 35% das causas de infertilidade deve-se ao fator feminino e 35% ao fator masculino. A gente fala que aproximadamente 20% deve-se a causas de ambos e em 10% a gente procura e não encontra a causa, o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. No caso da Sabrina, o tratamento escolhido por ela e o marido foi o da fertilização in vitro, quando o espermatozoide é fecundado em um óvulo. A manipulação do material é feita em um laboratório como este. Após a fecundação, o material é introduzido na paciente. Então a gente estimula o ovário a produzir óvulos, retira esses óvulos, pega o espermatozoide, injeta um espermatozoide dentro de cada óvulo, que a gente chama de injeção intracitoplasmática de um único espermatozoide dentro do óvulo, faz os embriões no laboratório, espera eles crescerem e aí depois a gente seleciona os melhores e coloca dentro do útero da paciente já prontinho. A Sabrina teve 3 filhos. Ao ver as fotos, ela lembra das dificuldades superadas, inclusive quando contraiu Covid na reta final da gestação. Os meninos, hoje com 2 anos e 2 meses, nasceram saudáveis e são a inspiração dela para dividir a rotina com o público. Minha casa é uma alegria só, é uma bagunça e uma alegria só, né? Desde o primeiro momento. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.